Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Monolith é um thriller australiano com toques de ficção científica, até um bocadinho de horror, que tem muito um aspecto de filme pandêmico. Ele saiu originalmente em festivais, assim, em 2022. Então, ele foi produzido, gravado durante uma boa parte da pandemia, né? Só que ele só teve um lançamento mais mundial agora em fevereiro de 2024. Eu digo um filme pandêmico porque o que você vai ver na tela é uma atriz só. Ela está conversando por telefone o tempo todo. Então ela tem que segurar aquele filme nas costas. E ela segura com maestria. É a Lily Sullivan, que é uma das atrizes lá daquele Evil Dead, do A Morte do Demônio, a Ascensão, de 2023. Ela estava muito bem na Morte do Demônio e está muito bem nesse thriller que atualiza, né, para o século XXI os filmes de suspense, de paranoia da década de 1970. Atualiza porque hoje em dia, nesse filme aí, ele pega a questão dos podcasts, né? Como que essas teorias da conspiração se tornam virais e acabam engolindo pessoas. Mas também tem muita discussão ali de privilégio, da culpa, enfim, é um filme, é uma estreia na direção que a gente deve prestar atenção, tá? Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Bom, como eu falei que a gente efetivamente vê apenas a Lily Sullivan, né, na tela o tempo todo, então ela não interage fisicamente com atores, é só através de conversas telefônicas. A gente vai ver, por exemplo, ela descer para o mundo da paranoia através do jeito que ela não cuida do apartamento, que é grandão e tal. Não é um filme para qualquer público, porque ele é bastante lento, né? Ele vai construindo um monte de possibilidades bem lentamente nos dois primeiros atos, e como eu falei, ele se passa num apartamento dela e ela fica sozinha, né? Então você tem que ter paciência um pouco. É assim, é uma jornalista que caíra em desgraça porque ela expusera alguém sem ter provas, ela não checou as suas fontes. E aí é assim, isso é muito importante no cômputo geral. Ela assim tinha certeza que a pessoa era culpada, mas não havia prova da culpa, e ela expôs a pessoa mesmo assim. Então aí ela foi cancelada. Aí então ela recebe um convite para fazer um podcast, né? E nos termos do filme, ser podcaster seria uma demotion, né? Cair de nível. Que é um podcast Beyond Belief, sei lá, é um podcast que fala sobre teorias da conspiração, sabe aquelas coisas? Sobre casos de assombração, coisas inexplicadas. E aí ela recebe uma mensagem, um e-mail lá, algo assim, anônimo, dizendo de um tijolo preto, a Black Brick. O título é Monolito, né? No caso ali o monolito é bem pequenininho. É meio irônico, porque o monolito mais famoso da ficção científica é aquele monolito lá do 2001, né? Uma Odisseia no Espaço. E esse filme demora para a tela aparecer alguma coisa, fica meio preto, assim, é uma referência bem velada, né? Mas não muito velada, ao filme clássico do Stanley Kubrick, lá de 1969. Mas enfim, ela recebe um e-mail sobre esse tal de Black Brick. As pessoas que recebem esse tijolo preto, elas começam a experienciar coisas estranhas. Então aí essa moça começa a ligar e mandar e-mails, e então o filme é todo nesse caso assim, ela falando com pessoas, tá? Então é uma família lá que tinham roubado o tijolo preto dessa família. Ela começa a falar com um alemão, aí esse alemão começa, depois que eu tive esse tijolo preto, ele coleciona inclusive tijolos pretos, ele ficava vendo meio que
o fantasma, assim, do irmão dele, mas aí ele conta, eu tenho uma puxa sensação de culpa, porque meu irmão era doente e tudo, e quando ele morreu eu não fiquei triste não, eu fiquei feliz, porque eu ocupei o lugar dele. Então você vai vendo que tem uma coisa de culpa, mas também pode ser uma coisa de extraterrestres esse tijolo, Black Brick, porque um cara lá na MIT, lá em Boston, ele corta, parece um desses tijolos, e vê que cada seção do tijolo tem uma espécie de alfabeto que não é nada conhecido na Terra, enfim. Essas teorias vão se abundando durante o filme, e essa mulher que no começo estava relutante para aceitar isso aí, que ela achava uma bobagem, né? Ir atrás de uma coisa assim que não se podia provar, que era um rumor, ela começa a ficar cada vez mais enredada nessa teoria da conspiração. É uma metáfora, né, para as pessoas que ficam em casa, presas no Zap, em qualquer lugar, metidas com teorias da conspiração, coisas que elas não podem provar, e aí elas ficam malucas, tá? O filme, ele é muito assim, ela está presa, né, vamos dizer assim, ela está confinada no apartamento dela, a gente vê que ela é uma mulher de alta classe, o apartamento é muito grande, a casa tem mega janelas, assim, e assim, ao mesmo tempo em que ela está presa ali, né, confinada, aquelas mega janelas, tudo bem, é um lugar isolado, mas aparentemente é um lugar onde ela também poderia ser vista. É como se ela estivesse em contato com o mundo, mas sem contato, né? E também a gente vai vendo no jeito que o apartamento vai ficando, sem precisar ficar falando isso no filme, que já é muito falado, né? Como que ela vai se deteriorando. De certa forma, o filme me lembrou um pouco umas minissérie que tem lá na Apple TV, que eu resenhei aqui, que chama Calls, que é a história toda feita através de chamadas de telefone, né? Bom, então você vai tendo esse filme bem lento, que chamam em inglês de slow burn, né? Você vai vendo o que será? Será que são ETs? Será que é uma coisa ainda da Guerra Fria? Porque eles vão lá para os anos 80 nas teorias dos russos e dos soviéticos, né? Não sei o quê. E aí no final, no terceiro ato, efetivamente vai ter uma virada, que eu não vou dar spoiler, mas eu devo dizer o seguinte, olha, meio que me decepcionou a virada. Eu estava esperando, assim, fez sentido dentro de um dos temas do filme, né, que eu já mais ou menos falei, um dos que é importante e tal, mas eu falei, nossa, mas é isso? Né? Sabe assim, eu acho que até tem gente que pode achar que é um ato corajoso desse roteiro, né, de dar tantas coisas, e abrir para tantas coisas e jogar o foco nisso. Aí no terceiro filme ele efetivamente vira meio que uma coisa que a gente que é de terror está mais acostumado, né? Com umas coisas mais maluquinhas, assim, de imagens, de aparecências, digamos assim. Mas eu achei que deu eu estava esperando mais coisa. Eu acho que o problema desse... Ele é um roteiro bem feitinho e tudo, só que eu estava esperando, sei lá, uma mega virada, né? Quando, de repente, é um filme que está falando mais sobre trauma, sobre administração de trauma. E também teve uma coisa que a personagem esquece uma das pessoas, né? Porque é só ela que aparece, mas ela vai interagir com várias pessoas pelo telefone. E a gente acaba sabendo, o nome dela a gente acaba nunca sabendo. É interviewer, que eu me lembro, entrevistadora. Inclusive no IMDb fui checar, é entrevistadora. Os outros, tem um alemão, por exemplo, Klaus, ó, tá vendo? Eu sei o nome do Klaus, mas não sei o nome dela. Essas pessoas todas têm suas personalidades, então a gente consegue conhecer. Das molas, né, uma das possibilidades para essa virada, que não me agradou tanto, foi que uma personagem tenha esquecido uma coisa. Ok, existe mesmo as memórias reprimidas, né, o Freud já dizia de lembranças encobridoras, né, eu acho que são algumas coisas que você lembra para não precisar lembrar de outras. Claro, é uma metáfora aí de quando a gente suprime coisas para não machucar muito, para conseguir viver. Enfim, psicanalistas iam, certo, amar para fazer essas leituras do filme. Só que eu achei assim, nossa, será que alguém esqueceria uma coisa tanto de uma coisa que, assim,
Na verdade, prejudicou uma outra pessoa, sim, mas não sei se para alguém um evento tão traumático, sabe? Eu achei meio demais esse esquecimento para uma virada que é um pouco de menos. Entendem qual que é o meu problema, né? O meu dilema com esse filme. Eu achei ele legal, eu não me entediei, porque a atriz está boa, porque as coisas são tensas, porque tem um monte de ideias. Eu não desgostei do terceiro ato, mas eu acho que né? O problema deve ser meu. Eu estava esperando uma coisa assim, sei lá, né? De outro. Uau! E não, é um final mais discreto, né? É um final mais pessoal, sei lá, tá? Mas assim, não dá para negar que é um bom filme, Monolith. Quer tenha sido lançado em 2022, quer tenha sido lançado em 2024. Agora, né, que eu já acabei de falar do filme, é assim, né, pessoal? O filme saiu em 2022, só que como a gente ainda no mundo da cultura e tal, ainda pega os Estados Unidos como um marco. Então, a gente acaba falando que foi lançado em 2024, quando a gente fala que teve um lançamento uma distribuição mais ampla em 2024, significa ele saiu em DVD, ou foi lançado em VOD, ou foi lançado em cinemas nos Estados Unidos. Aí a gente fala, é de 2024. Quando, na verdade, ele já apareceu no Festival de Adelaide, em 2022. Depois, em 2023, ele teve lançamento limitado em cinemas na Austrália e na Nova Zelândia, que a gente não liga muito, né? Para quando acontecem essas coisas que não sejam lá na matriz dos Estados Unidos. Enfim, acho que no IMDb você vai encontrar como 2022 esse filme, mas, por exemplo, no Rotten Tomatoes acho que está 2024. E eu aqui acabo quando eu faço o vídeo, né, o título, eu vou colocar 2024, porque foi aí que ele teve uma distribuição mais ampla no mercado de DVD norte-americano, no mercado de VOD norte-americano, que aí, na verdade, foi quando eu consegui ver o filme também, porque eu consegui as fontes. Anyway, boa estreia, ótimo trabalho da atriz, muito legal ter ido aos anos 70, achei, assim, um filme de respeito para 2024, 23, 22, whenever, né? Quando quer que seja. Tchau!